Glória a Deus, coisa linda. Eles abrem a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando o reino de Deus. As crianças vão sair, que maravilha. Muito bem. Saí lá com a tia Leandra. Nós estamos estudando aí durante esse ano, refletindo sobre o reino. Venha ao teu reino. E nesses últimos tempos, temos parado para pensar um pouco sobre as parábolas do reino. Já falamos aqui algumas parábolas em que Jesus trouxe a ideia do reino por meio das ilustrações das parábolas. E hoje nós vamos ver uma parábola muito interessante, que está em Mateus 13, Mateus 13, a partir do versículo 24. É uma parábola muito conhecida de todos nós, mas eu confesso aos irmãos e à igreja que poucas vezes ouvi mensagem dessa parábola. Aliás, eu pessoalmente, eu não me recordo de ter ouvido uma mensagem, um estudo dessa parábola aqui. Então é um desafio nós pensarmos na parábola do joio e do trigo. Mas nós, como igreja, nesse tempo de hoje, mais do que nunca, precisamos refletir sobre toda esta influência que nós estamos vivendo no nosso tempo. E diz assim no versículo 24, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, e disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No versículo 36, Jesus vai trazer a explicação dessa parábola. Diz assim, então despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se ele aos seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticaram iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, é a tua palavra, Deus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos que o teu Espírito, que o autor, que, ó Deus, inspirou homens como Mateus para registrá-lo, ó Deus, pedimos que este mesmo Espírito nos faça, ó Pai, por meio da iluminação dos nossos olhos, corações e mente, ó Deus, entendê-la, ó Deus, segundo a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Igreja, nós fazemos já falamos aqui, durante um período de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, às vezes o semestre, junto com o pastor Guilherme, nós sentamos e fazemos a escala das pregações do semestre, ou dos 2 meses ali, dos 3 meses, preparamos as mensagens. E essa aqui já estava prevista para o dia de hoje. E aí, interessante que nós recebemos, provavelmente você também recebeu essa semana, um vídeo que rodou aí as redes sociais. Eu ia passar esse vídeo, mas eu estava em oração ali, decidi não passar, porque ele tem um teor político. E aí a ideia aqui não é falar sobre política, falar de um candidato, mas a ideia do vídeo é uma pessoa, uma certa jovem, falando que era necessário infiltrar nas igrejas. Não sei quantos viram essa jovem falando. Era uma proposta de infiltrar nas igrejas, lá nas crianças. Você olha, os adultos, no momento do culto, ficam lá no culto, as crianças ficam lá sozinhas, vamos lá e falar e tal. E esse vídeo, de certa forma, impactou muitas pessoas, né? As pessoas ficaram preocupadas. Eu recebi, eu acho que mais de 10 vezes esse vídeo. Pastor, olha aí, pastor, preocupado, e o pessoal preocupado, e oração. Eu falei, meus irmãos. Só que quando a gente olha para esse texto, não há novidade nenhuma nisso mesmo. Não há. A gente não precisa ficar... É claro, a igreja, Jesus, quando ele trouxe esse alerta aqui, ele está abrindo nossos olhos, ele está dizendo, olha, tem joio. A gente precisa ter essa convicção de que nós não estamos só, e mais do que pensar no joio, nesse recorte chamado, esse caixotinho aqui, o reino, quando Jesus fala do reino, é muito mais do que igreja, meus irmãos. E aí, sim, a gente precisa ficar atento mais ainda, porque a igreja a gente costuma prestar atenção, alguma coisa que está saindo fora de foco ali, a gente presta atenção, isso ali, mas é reino, e reino é muito mais do que a igreja. Então, o reino pode ser a sua família, e o joio ser implantado na sua família. O reino pode ser lá onde você trabalha, e o joio ser implantado lá onde você trabalha. O reino pode ser a faculdade em que você estuda. O reino está em todos os lugares, e a gente precisa estar atento que tem joio aí. É isso que a parábola vai nos trazer como orientação. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, queria pensar com vocês aqui, o reino de Deus, ele passa por ataques. Primeira coisa que eu queria que você refletisse rapidamente. Mas, enquanto os homens dormiam, Jesus propôs essa parábola, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Há uma estratégia do mal para desestabilizar o reino de Deus, meus irmãos, e às vezes a gente ou vai pelo um lado da ingenuidade, achando não, que está tudo bem, ou então a gente vai para um outro lado do espanto, de ficar aí sequelado, preocupado com a ação do reino. Daí o reino. E o texto mostra de uma forma muito clara que é aqui, nessa ação maligna, Jesus vai trazer a interpretação, depois lá atrás, lá na frente, que é uma ação do mal. Igreja do Senhor Jesus Cristo, diz o texto, enquanto dorme. Na interpretação de Jesus, quando Jesus traz lá na frente, que nós lemos, a partir do versículo 36, Jesus não aborda esse sono do povo, talvez por um processo natural, todos nós vamos dormir, e ele não fala, mas é interessante a gente pensar nesse possível sono da igreja, nesse possível sono familiar, nesse possível lapso aí de consciência, onde vem o inimigo e lança uma semente ali, e meu irmão, minha irmã, se você não estiver prestando atenção, alguém pode lançar alguém no meio do seu ciclo de amizade. Em nome de Jesus, cara, isso não vai acontecer na sua vida, mas fique atento, que pode vir tentar destruir a sua família. E isso é um papel do mal que está aqui, Jesus nos alertando, não é novidade nenhuma, nós precisamos estar atentos. Não ficar preocupado, perder o sono, não, atentos. O texto vai dizer que o inimigo dele veio. A fonte do ataque é o diabo. Você tem um inimigo, nós temos, a igreja tem um inimigo, o reino tem um inimigo, e o texto vai dizer de uma forma clara, versículo 39, Jesus fala, o inimigo que semeou é o diabo. Jesus já explica quem é. Então, a
A origem do problema que está acontecendo lá, onde você está imaginando agora, tem uma pessoa, que é a fonte, é a origem do problema que está acontecendo lá. Pode ser na sua casa, pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho. O diabo, ele está por trás, com artimanhas, com astúcia. Nós sabemos que Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. O texto, ele vai desenvolver aqui, e é importante a gente, dentro da nossa teologia batista, que nós não costumamos dar muita crédito para o diabo, e realmente não tem que dar não, porque é Jesus que tem que estar nos nossos púlpitos. É Jesus. Quando o FBI, por exemplo, a turma do FBI, eles querem consultar uma nota se é falsa ou verdadeira, eles não ficam prestando atenção na nota falsa. Eles olham, eles estudam, eles aprendem, eles se aprimoram na nota verdadeira. Porque quando vier a nota falsa, eles sabem que aquela ali é falsa, porque eles conhecem a verdadeira. Nós temos que conhecer Jesus, não o diabo, não. O diabo na Bíblia, meus irmãos, ele é periférico, ele está ao derredor, ele não é o centro da Bíblia, o crente não precisa ficar preocupado com essa coisa, não. Meus irmãos, mas nós precisamos ter a consciência de que há um inimigo aqui. E o texto vai dizer que ele semeou, há uma instrumentalidade dele, há uma ação do mal no seio da igreja. Gente, há uma instrumentalidade dele na família, cara. Você acha que todo mundo que chega perto de você, ou do seu marido, ou da sua esposa, é do bem? Você acha isso? Você tem essa ingenuidade? Você acha que aquele colega que está do teu lado, lá no teu trabalho, todos eles estão querendo te ajudar? Você acha isso mesmo? O texto vai dizer que há uma ação do maligno que semeia o joio. Ele vai lá e joga uma sementinha, meus irmãos. E é interessante, fazendo uma pesquisa no texto, e eu lendo alguns comentaristas, ele vai dizer que esse é o trigo bastardo. O trigo bastardo é semelhante ao trigo verdadeiro, que é o joio, semelhante. Você olha e vê assim, igualzinho. E essa é a grande lance do inferno. Ele não traz aqui uma pessoa com chifre, com tridente, não, bota ali, aquele jovem lá, bonitão, bombado, sabe essa aí? Aquela menina bonitona lá, toda, né, cabelinho chapinha, você é essa aí, ó, né, tá linda, né? E aí você pensa, é a minha anja, é aquela que Jesus me deu, e vai. Trigo bastardo. Só que o texto vai dizer que ele semeia esse joio e, às vezes, a gente não percebe. É impossível distinguir pelas características, eles são muito idênticos. A outra coisa que nós vamos ver no texto é que, além de ter a fonte do mal, que é o inimigo, e um instrumento que ele usa, que é o trigo, o joio, tem o meio, tem um alvo, ele diz o texto, assim, é no meio do trigo, ele tem um ponto certinho, gente. Ele não vai pegar aquele filho de Satanás, porque é isso que diz o texto, viu, gente? Tem os filhos do reino e filho de Satanás, nós vimos o filme do diabo. Ele não vai pegar o filho do diabo e vai jogar lá na gafieira, gafieira, vocês sabem o que é gafieira, gente? Sabe, né? O baile, funk, lá já está cheio. Ele tem um alvo certinho para tentar infiltrar nos pontos estratégicos, gente. E ele tem o seu alvo, e aí ele é tão astuto e ele é tão covarde, que ele tem, a fonte é ele tem o seu alvo, ele tem o seu instrumento, e ele tem a sua estratégia de se retirar. Porque diz o texto, ele lança o joio e se retira. É porque ele sai, ele se esconde. Você não identifica facilmente. Jesus está dizendo assim, olha, o joio não dá para perceber. Ele é parecido e quem joga sai. Não percebe. Ele é astuto. Ele é covarde. Ele tem uma fonte, ele tem um instrumento, ele tem um alvo e ele tem a forma de agir, maldade. E a gente não percebe porque ele sai. Então não é fácil perceber o mal, meus irmãos. Igreja, está aí
pode estar em qualquer lugar que você pense, porque é o reino de uma forma geral, e ele é muito similar com o verdadeiro. Hoje nós vivemos uma época do falsificado, a indústria do pirata hoje cresce demais. Você compra aí coisa da China, assim, né? Uma coisa igualzinho, cara. Esse dia eu estava passeando com a minha família no shopping, lá em Taguatinga, aí passou uma jovem com a bolsa, minhas filhas conhecem isso, né? Aí a Lara falou assim: pai, a bolsa é da Prada, 40 mil reais. Eu falei: filha, em Taguatinga, filha. Aí é forçar demais, 40 mil numa bolsa, tudo bem, pode ser, né? Não dá para, assim, não sei, né? Eu não conheço nem o que é Prada, mas 40 mil, a falsificação está aí, gente, está nos itens, e está tão semelhante que você pode achar que é verdadeiro. O texto prossegue a partir do versículo 26 e 28, eu quero ser muito rápido aqui, porque a simplicidade que Jesus trata das coisas, gente, é fantástico. Ele diz, olha, a partir do versículo 26, o reino de Deus, ele sofre por atraque, e ele passa por crises. Olha, versículo 26, diz assim: e quando a erva cresceu, produziu frutos e apareceu o joio. Que coisa interessante, gente. A gente fica meditando nesses textos, assim, pedindo a Deus orientação. É impressionante, porque a gente vai ver o Filho do Homem, que foi Jesus, que lançou a semente boa, ele foi lá e jogou. Aí vem o Satanás e joga ruim. As duas crescem juntos, gente. Diz o texto, e a erva cresceu e produziu fruto, e apareceu também o joio, que cresceu também junto. Olha como as coisas, elas são enganosas, porque você pode pensar assim: não, mas o bem vence, o mal morre. Não, a gente fica na nossa linguagem romântica das coisas: ah, não, mas eu vou conseguir. Não, os dois crescem, os dois aparecem, os dois frutificam. Olha, vamos puxar aqui um pouquinho para a igreja, só para o nosso ambiente aqui, só para a gente, né, onde nós estamos, né? Vamos supor dois crentes, um crente e um dali, né? Da China, né? Vamos dizer assim. Antigamente era Paraguai, né? Agora é da Chopin. Vou lá, o crente Chopin. Tá os dois crescendo, cara, bonito, cabelinho, tá, penteado de chapinha, bonito, os dois crescendo e dando fruto, e crescendo, gente, presta atenção nisso aqui, crescimento. O que pode pensar de um crente crescer? De repente ele chegou, tá ali, daqui a pouco ele começou a falar um pouquinho melhor, vamos dar oportunidade para o irmão, sei lá, ele vai, agora, daqui a pouco, está dando aula na escola bíblica, daqui a pouco, eu gostei do irmão, vou botar ele para dirigir um pequeno grupo, está crescendo, e é o joio. Daqui a pouco esse camarada, você vai fazer o seguinte, cara, pô, tu fala bem, vou para o seminário, porque ele é pastor. Meus irmãos, eu me arrepio de falar um negócio desse, cara, mas é o que nós vimos na nossa história. Homens grandes da nossa denominação e outras denominações, crentes, pastores, e Jesus disse isso. Estão aí crescendo financeiramente, espiritualmente, e o que você imaginar, estão crescendo. Então, não é fácil reparar, não é fácil identificar, nós precisamos parar e tirar algumas coisas da nossa cabeça, achando que nós seremos enganados, meus irmãos. O texto prossegue, a coisa é tão complexa, o desdobramento dessa crise, ela acontece com uma intensidade tão grande, que no versículo 27, os servos vêm, então vindo os servos do dono da casa e disseram: Senhor, não semeaste a boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Tipo assim, deu mole aí, rapaz. Você, na hora de semear, você pegou uma semente aí meio esquisita, né, jogando a culpa para o semeador. Olha que coisa impressionante, se você for fazer essa leitura espiritual, assim, Deus, a tua igreja aí, Deus, foi o Senhor que te fez. A gente, né, com muita facilidade, vai jogar a culpa para Deus. É a culpabilização que nós fazemos, às vezes, no nosso meio, que as coisas estão acontecendo distorcidas, e a gente, como Adão, eu falo assim: Adão, Deus, o que aconteceu aí foi a mulher que tu me deste, a culpa é tua, Deus.
E foi mais ou menos o que acontece dentro dessa confusão de crescimento. A igreja começa a crescer, começa a vir gente, e gente. Quando vem gente, vem problema, gente. Não tem. E porque vem gente de todo tipo. Vem gente original e vem gente, né, imitação, né, e vem problema. O texto vai continuar nos trazendo o discernimento que Jesus traz. Jesus diz no versículo 28, de forma pontual, clara, incisiva, bota isso na sua cabeça. E essa confusão toda aí é a confusão do diabo. Essa confusão que o joio está causando aí, Jesus diz, ele, porém, lhes respondeu, oh, não é nada não, isso aí foi o inimigo que fez. Quando ele estava dormindo, foi lá e semeou a semente parecida, e nós não percebemos, ele cresceu, é igualzinho quando está crescendo, a gente não viu, só foi ver lá na frente, depois quando os frutos aparecem, nós vamos ver isso aqui no final. O Senhor, nosso Deus, é o Senhor que esclarece, que traz as exégeses. É o Senhor que vai nos mostrar e que vai nos guiar de toda a verdade. João 16:13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade. É isso que nós precisamos, igreja. Na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, nas nossas teologias que nós temos ouvido por aí, Senhor, Espírito Santo, por favor, me mostra, me revela, esse negócio está meio esquisito, olha, eu não estou gostando de ver meu marido com essa pessoa que está ajudando ele, por favor, Deus, me mostra, que ajuda é essa, que papinho é esse, que conversa de WhatsApp é essa, meus irmãos, nós precisamos estar atentos e pedir ao Espírito Santo que nos avise, porque as coisas são muito parecidas. Elas vêm num viés muito caridoso, cresce bonitinho. É comum vermos em épocas, volta e meia, escândalos acontecendo na igreja. Nós precisamos ter o discernimento de quem é que está à frente de tudo isso. O texto prossegue, versículo 28, mas os servos lhes perguntaram, querem que vamos lá e arranquemos o joio? Olha, outra coisa fantástica aqui. Os servos querem resolver o negócio no braço. Vamos resolver essa questão aí, tem joio aí, vamos arrancar lá. E Jesus, de uma forma linda, brilhante, sobrenatural, um amor fantástico, ele falou assim, não faz isso não. Não faz isso não, porque o julgamento de vocês é falho. Tenha cuidado em tentar arrancar o joio, porque senão você pode arrancar o trigo junto, e a visão de vocês, e aí trazendo para a gente, é uma visão muito míope, no mínimo que a gente pode dizer. Porque você corre o risco de trocar e achar que o joio é aquele que está com uma roupa mais feia do que aquele que está com a roupa mais bonita. Você pode achar que o joio é o que está andando de Fusca, e o trigo é o que está andando de Honda Civic. Nem nada mal se você tem um Honda Civic aí. Mas a gente faz com muita facilidade, uma análise, uma interpretação, segundo aquilo que a gente vê, e ele falou assim, não, vamos lá arrancar, Jesus falou assim, não arranca, aqui não é uma doutrina antidisciplina, não é isso, a Bíblia vai mostrar como fazer a disciplina, o próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 18, ele disse, seu irmão pecar contra você, vai até ele, conversa, se ele não aceitar, chama outro, com dois, conversa, se ele não aceitar, leva a igreja, tem disciplina na Bíblia, não é oba-oba, não é faz o que quer, mas Jesus, ele nos mostra que nós precisamos ter cuidado nessa tentativa de acertar o mundo que nós temos crentes, de querer resolver as coisas lá no braço. Tiago e João, Jesus foi entrando em Samaria, e aí queria passar a noite lá para dormir, os samaritanos, né, vocês lembram o texto, bota eles para correr, não, aqui não dá para vocês não, e aí Tiago e João falaram, Senhor, quer que mande fogo lá e queima todo mundo, vocês lembram? Jesus falou, não, rapaz, deixa essa turma lá. A nossa visão, a nossa tentativa de consertar as coisas, a gente precisa ter muito cuidado. A nossa teologia, às vezes, ela é muito apressada. Pedro, lá no monte, quando vê Moisés, Elias e Jesus, ele fala assim, vamos construir 3 tendas. Jesus fala, rapaz. Então, a gente precisa ter cuidado, às vezes, com a nossa tentativa de consertar o erro, e podemos fazer outro erro, porque, meus irmãos, vocês que têm muito tempo de igreja aqui sabem, quantas vezes nós já excluímos pessoas, e quando você exclui aquela pessoa, às vezes vai algumas pessoas juntas,
porque vai fazer uma avaliação distorcida, fica com pena, foi injusto, pastor, e a igreja foi, e é uma bagaceira, porque sai o trigo e sai o joio, sai um monte de gente. Então, precisamos ter essa sensibilidade. O texto vai nos mostrar, caminhando já para nossa conclusão e encerramento. Há uma ação maligna, um ataque na igreja, um ataque no reino, há um desdobramento como resultado, e gera-se uma crise, e essa crise vem, às vezes, na maioria das vezes, até, como é que eu posso dizer, disfarçada. E, por fim, meus irmãos, e é com base no versículo 29 e 30, queria encerrar a nossa reflexão dessa noite, que o reino de Deus, apesar de tudo isso que ele passa, ele vai se deparar com um momento e um ambiente, um tempo em que Deus fará justiça. Deus fará justiça. Deus entrará, diz o texto, Jesus, né, simbolizando aqui o Filho do Homem, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer juntos, até a colheita. A colheita é a consumação dos séculos. A colheita é quando Jesus vai voltar com seus anjos, vai fazer a divisão do trigo e do joio. É Ele que tem todo o poder para analisar o coração, meu e seu, para saber quem é joio e quem é trigo. Sabe por quê, meus irmãos? É pelo fruto. Nós podemos saber duas formas. Podemos analisar, porque o fruto do joio é morte, é um veneno. Se quem comer o fruto do joio, morre. Além dele ser inútil, não servir para nada, ele produz morte. Então, nós podemos reconhecer um joio por meio dos seus frutos. Só que há um problema teológico aqui, que extrapola esse texto, que não está somente nesse texto, mas em toda a Bíblia, que nós, como vamos estudar, precisamos fazer a análise do texto de uma forma geral, bíblica. O problema é que o trigo, o crente, o que foi semeado por Deus, ele também erra. Ele também vacila. E aí, como é que nós vamos identificar por meio dos seus frutos somente? Diz, se o crente também erra, aí as outras parábolas vão nos ajudar. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. O trigo, quando erra, ele se arrepende. Ele volta para a casa do pai. Ele chora. Ele se humilha. Esse é o trigo que quebra. Esse é o trigo que vacila, como eu e você. Mas o joio não se arrepende. O joio, ele está convicto do seu erro, e você pode ir atrás, você pode orar. Algumas pessoas às vezes vêm, pastor, não sei o que lá, a ovelha está distraída, tem que ir atrás da ovelha X e tal. Falaste bem, ovelha. Jesus, quando deixa as 99 e vai atrás da centésima, ele vai atrás da centésima ovelha. Ele não vai atrás de bode. Não vai. E a igreja do Senhor Jesus Cristo fica brigando. Jesus aqui está dizendo assim, entre outras coisas, não perde tempo com trigo, não, com joio não, cara. Vamos lá tirar o joio. Jesus falou assim, olha, foca no trigo, cara. Foca na nota verdadeira. É isso que a gente precisa fazer, meus irmãos. Infelizmente, é o que o texto vai dizer. O problema é que nós não sabemos quem é trigo e quem é joio. Você entra com sua ação de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, de discipulado, de tudo isso que você sabe que a igreja faz. Mas chega uma hora que essa pessoa vai falar assim, olha, eu não quero isso. Aí é a distinção. Mas a distinção maior, é a segunda que o texto termina aqui, é a distinção do juízo final, meus irmãos. E é aí que a gente precisa parar e estremecer, porque Jesus disse que Ele vai pegar esse joio, os anjos vão pegar esse joio e vão lançar no inferno. Sei que a teologia do inferno, a palavra do inferno, de queimar no inferno, hoje não é politicamente correto, não se pode falar mais sobre pecado nas igrejas, não se pode, mas está aqui no texto, Jesus disse
que o joio vai para o inferno. E ele diz que é ranger de dente, meus irmãos. E a gente precisa ter consciência dessa mensagem, porque é de eternidade que está dizendo o texto. É eternidade. Por um lado vai uma turma que vai resplandecer, vai para o céu, vai para a glória, vai viver eternamente com Deus, mas por outro lado vai uma turma que, aqui entra o juízo final. Igreja, você que está em casa, nos acompanhando, a parábola do joio e do trigo mostra a verdadeira polarização da nossa sociedade. Tem se falado muito nisso, né, por causa da política. O Brasil está polarizado. A polarização está aqui, céu e inferno. Joio e trigo. Essa é a polarização. E a questão é, eu e você, cada um de nós, estamos aqui, parar e refletirmos diante da nossa vida, dos nossos frutos. O que nós somos? Ao depararmos com as lutas da vida, os pecados, nós temos a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e nos humilhar e falar: Pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de chamar de seu filho, deixa eu ser um dos seus trabalhadores. Ou não, continuamos na nossa rota de pecado, aí haverá distinção. Meus irmãos, como é difícil nós, líderes, especificamente pastores, trabalhar com a eternidade das pessoas. A gente, por meio do estudo bíblico, da teologia, dá para você ter uma distinção e falar assim: olha, se você continuar nessa, pelo que a Bíblia diz, o teu caminho não vai ser para o céu. Como é difícil a gente, no nosso dia a dia, contemplar pessoas que vêm até nós e a gente percebe comportamentos que, será possível esse tipo de comportamento entrar, porque a porta é estreita. E é melhor a gente falar isso aqui agora, porque é bíblico, do que chegar o dia do juízo final e o dia da ceifa. E a porta vai se fechar, porque Jesus disse isso na parábola das 10 virgens. Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar atentos para cá, para o nosso meio, sim, para a nossa escola bíblica dominical, para as nossas crianças, mas nós precisamos estar atentos à nossa casa, quem está se envolvendo com os nossos filhos, essa infiltração que essa jovem senhora fala que é para fazer nas igrejas, já está nos colégios, gente, já está lá, nossos filhos estão lá, assistindo toda essa doutrinação, ideologia de gênero, está tudo lá, cara. Nós precisamos estar atentos. Jesus nos orienta, que um dia Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Um dia Ele vai abrir o livro e quer saber se seu nome está lá. E o nome, para estar no livro da Bíblia, precisa de duas coisas: você crê em Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados. É isso. Arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu queria convidar a você a fechar os seus olhos. Você que está em casa, faça isso também, feche os seus olhos. Você está passando algum momento de crise que talvez você esteja em dúvida se você é joio ou se você é trigo? É simples, arrependa-se, mude a sua vida, fale com Deus: Deus, eu quero ir para o céu, Deus,
Eu quero largar essa vida de adultério, porque os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Está escrito na Bíblia. Eu quero largar essa vida de escândalo. Jesus falou, ai daqueles que vieram escândalo, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço, se lançar no mar, porque você está causando mal para as pessoas. Então se arrependa, arrependa-se. Essa é a palavra que Jesus nos orienta nessa noite. Mas eu não quero encerrar com esse viés tão negativo. Eu quero encerrar do jeito que a parábola encerra. Versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol. Aleluia. É isso aí, igreja. Você vai resplandecer. Aleluia. Você vai resplandecer. Onde você vai ser contemplado com a face do Pai. Apocalipse 21, a partir do versículo 4, vai dizer isso. Frente a frente, com Deus, num lugar que não vai precisar de sol, porque Deus vai ser a luz, lá naquele lugar que Ele separou, que Ele preparou, para a sua igreja, para você resplandecer. Os filhos de Deus, os filhos do reino, aqueles que a despeito da sua dor, da sua fraqueza, conseguem olhar para Deus e pedir perdão, para você, para mim, para nós. É esse lugar que Jesus tem preparado. Um casal de missionários, depois de viver 50 anos, com seus olhos fechados, olha, depois de 50 anos servindo na África, estavam pegando um navio, voltando para casa, imaginando como seria acolhidos no seu país de volta, nos Estados Unidos, a honra que eles receberiam com as famílias. Mas aproximando-se do porto, viram bandeiras, banda. Então eles pensaram, que maravilha, eles estão lá para nos receber de volta, que alegria. Porém, quando saíram do navio, depois de um tempo, já que eles estavam viajando na terceira classe, demoraram a sair do navio. E quando chegaram lá fora, viram os papéis espalhados no chão, a banda já tinha ido embora, um silêncio absoluto, a festa já tinha acabado. Então eles foram para casa cansados, frustrados, pois não havia ninguém para recebê-lo e nenhuma recompensa a ser oferecida depois de 50 anos de trabalho na África como missionário. O esposo ficou revoltado, saiu batendo na porta e disse para a esposa, eu vou dar uma volta. Vou perguntar para Deus, se é isso que Ele tem para nós depois de 50 anos de ministério. E ele andou, e ao voltar encontrou a esposa mexendo algumas coisas na cozinha, fazendo uma comida. Ele entrou, indignou a ela, e com um tom de deboche, disse, então, falou com o seu Deus, se é isso que Ele tem para nos dar, depois de renunciarmos 50 anos de vida no ministério na África? E a mulher, sem se virar, simplesmente disse, falei sim. E ele retrucou, ah é? Então, o que ele disse? Respondeu ela, Deus disse que ainda não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. Ele tem preparado a nossa casa, o nosso lugar, a nossa festa. E é essa festa que nós vamos resplandecer em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Deus, pedimos, ó Deus, a Tua orientação sobre a Tua igreja, Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor traga à nossa memória, ó Deus, atos, pensamentos, palavras, ó Deus, que te desagradam. E te pedimos perdão, Deus. Te pedimos perdão. Queremos voltar para casa um dia e nos encontrarmos com o Senhor face a face e vermos a Tua glória. A glória é através do único Filho de Deus, cheio de graça e cheio de verdade. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. Alguém aqui quer fazer parte desse reino? Entregar o seu coração a Deus? Alguém aqui quer voltar para o Evangelho, está desviado, mas quer voltar para o Evangelho, se arrepender dos seus pecados, e voltar a ter a comunhão com Deus, e fazer parte desse grupo seleto? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Alguém aqui que nos visita nessa noite? Nós vamos encerrar louvando ao Senhor. Mária, convidar aqui a equipe de louvor, e vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Deus por Ele ter falado conosco nessa noite. E nós vamos falar sobre esse texto durante a semana, no nosso pequeno grupo. Convido você a convidar pessoas para fazer parte do nosso pequeno grupo. E lá nós vamos discutir sobre essa parábola do joio e do trigo. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, aquele que foi morto, mas vive. Quero convidar a você a ficar de pé. Vamos sair daqui adorando ao Senhor. Você não vai sair correndo, nós temos uma pizza aí atrás, né, Mário? Uma pizza aí atrás. Vamos lá para trás. Se estiver chovendo, você quiser sair por aqui, sai por aqui. Nós vamos comer uma pizza daqui a pouco. Mas vamos louvar ao Senhor.